Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Atos, capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 26. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Senhor, louvado para sempre seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te louvamos, Deus, por esse culto, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e de termos chegado aqui, Deus, em segurança, guardados, protegidos pelas tuas potentes mãos. Obrigado, Senhor, nesse dia chuvoso, o Senhor nos trouxe, nos preservou. Já tivemos, Senhor, aqui uma primeira parte, onde louvores foram entoados ao nome do Senhor. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra que será exposta. O Senhor fale aos nossos corações nesse momento, Deus. O Senhor nos instrua, nos ensine a tua santa palavra e que teu Santo Espírito aplique, Deus, tua palavra ao nosso coração, para que, além de ouvintes, sejamos também praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada nós demos início à nossa série de exposições no livro de Atos e nós vimos como que Lucas ele nos guia e nos conduz ali a respeito da ressurreição e da ascensão de Jesus, né? A ascensão propriamente dita, a ressurreição, ele já tinha trabalhado ela no final do seu evangelho. Nós vimos que Jesus permaneceu cerca de 40 dias com os seus discípulos e nesses 40 dias ele deu a eles ali instruções a respeito do reino de Deus e diversas outras coisas. Uma das instruções principais a qual Lucas se deteve e fez questão de registrar foi a instrução que Jesus deu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, aguardando então a vinda do Espírito Santo, para a partir daí então, a partir da vinda do Espírito Santo, eles pudessem ir por todo mundo pregando o Evangelho. Como a gente viu então, um tempo de espera, um tempo em que eles deveriam aguardar então a vinda do Espírito Santo. O texto de hoje ele se passa nos 10 dias de intervalo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Nós temos 10 dias então de intervalo entre esses dois eventos
E aqui nós vamos ver então que os discípulos eles obedeceram à ordem de Jesus, ficaram sim ali aguardando, mas o fato de obedecerem e ficarem aguardando não significa que ficaram inertes, né? Eles esperaram, mas enquanto esperavam, eles oravam e eles agiram em algumas coisas ali debaixo da vontade soberana de Deus. É o que nós vamos ver aqui e ver também algumas lições que nós podemos tirar disso daqui para as nossas vidas. A primeira coisa que nós vamos observar aqui então é que mesmo nesse período de espera, de preparação, a igreja ela persevera em oração. Por que nós podemos dizer igreja? Porque a igreja da época era essas 120 pessoas que ali estavam, né? É óbvio que Jesus tinha mais discípulos, mais seguidores, mais do que 120. Mas no sentido da intenção do autor aqui, a intenção do autor é mostrar para a gente aqui essas 120 pessoas como representantes da igreja, então, aqui que aguarda. E aí o texto, voltando lá, então, no versículo 12, ele diz assim, olha, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. O que está acontecendo aqui? Depois, então, da ascensão de Jesus, que Jesus sobe aos céus, que os discípulos estão ali olhando para cima, o que os anjos veem e falam para eles, né, aquilo que a gente viu, que vocês estão olhando para cima, esse mesmo Senhor que subiu é o que voltará. Eles retornam, então, para Jerusalém, então no Monte das Oliveiras, retornam para Jerusalém, nessa distância que algumas Bíblias vão trazer aí, distância de um sábado, né? E por que usa-se essa ideia de distância de um sábado? E é isso que está no original, inclusive. É porque a cultura judaica, a tradição judaica, ela entendeu que no sábado, o máximo que um judeu poderia caminhar era 1 quilômetro. Então, virou costume, quando dizia que alguém tinha que andar 1 quilômetro, andar à distância de um sábado, ainda que aquele acontecimento não tivesse sendo em um sábado, né? Provavelmente isso daqui aconteceu numa quinta-feira. Essa é a data mais provável. Quando voltaram, então, o versículo 13 diz o seguinte, que eles subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Quem são esses aqui? São os apóstolos. Os apóstolos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus. A gente já começa a ver que, então, desde o início, uma ênfase que o texto dá a esses homens como sendo, então, aqueles que ficaram responsáveis por dar sequência ao ministério de Jesus, por dar sequência ali ao ministério da igreja. Os seus nomes sendo citados aqui. Você vai notar, obviamente, a falta do nome de Judas, porque, enfim, não precisa nem Judas Iscariotes, né? Não precisa nem dizer o motivo. O que é o cenáculo, né? O cenáculo ele é basicamente o segundo andar de uma casa. Então, a casa embaixo, a parte de cima, uma parte ampla, é como se fosse hoje a cobertura de uma casa. Né? Não, talvez não aberto, como são as coberturas hoje, talvez um lugar mais fechado, como um segundo andar mesmo, uma habitação mesmo. Há especulações se esse é o mesmo lugar onde aconteceu a última ceia, a casa de João Marcos, que a mãe de João Marcos cedeu para que Jesus comesse a sua última ceia ali com os discípulos, mas isso é uma especulação, não pode ser garantido. A probabilidade de que seja ela é grande porque eles não tinham muitos lugares assim para se reunir e uma casa com um cenáculo era uma coisa muito difícil porque era muito caro, né, para os padrões daquela época, né? Hoje qualquer casa que você chega, ela tem 2 andares, tem cobertura, mas naquela época isso era muito difícil. Então há essa possibilidade de que eles estão reunidos no mesmo local onde se reuniam diversas vezes com Jesus, inclusive onde aconteceu a última ceia. Mas fato é, independentemente de ser o mesmo cenáculo ou não, o registro aqui é para dar ênfase que aqueles irmãos se reuniam sim num local, um local onde eles se sentiam seguros, tendo liberdade de tratar de assuntos necessários ali para o reino de Deus e de orar também, né? É importante enfatizar isso porque Jesus acabou de ser preso, morto, né? E a perseguição aos discípulos ela ainda é muito grande, ainda há perigo, sim, aos discípulos. E ali, nesse lugar, eles têm essa liberdade. Aí o versículo 14 traz uma coisa interessante, que é o que eu quero dar ênfase nesse primeiro ponto aqui. Olha o que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração,
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, qual que é a ideia aqui de unânimes, né? Unanimidade fala sobre todos terem o mesmo pensamento, um mesmo objetivo. Ou seja, todos esses apóstolos, todas essas pessoas, elas se dedicavam à vida de oração. Foram 10 dias intensos, 10 dias em que o escritor, então, que registra esse acontecimento, faz questão de mencionar que eles estavam unânimes em oração, se dedicando ao Senhor, buscando ali ao Senhor. E é interessante porque esses 12 aqui que estão unânimes em oração, reunidos, são os mesmos 12 que adormeceram diversas vezes quando Jesus os chamou para orar. São os mesmos 12 que tiveram dificuldade de entender algumas coisas miraculosas que aconteciam enquanto Jesus orava, como quando, por exemplo, o Senhor Jesus estava orando e Moisés e Elias apareceram a ele lá no Monte da Transfiguração, né? Mais especificamente, Pedro, Tiago e João que viram isso, né? Mas há esse tom aqui de mudança de postura. Então, esses que tinham dificuldade agora estão ali de fato orando, de fato se entregando à petição ao Senhor, entendendo que a oração faz todo sentido e que ela é então uma obediência àquilo que Jesus deixou para eles. Unido a eles está também Maria, mãe de Jesus, que é outra menção importante a ser feita aqui nessa altura da igreja. Jesus não está mais presente, mas Maria, ela sabe, ela entende que Jesus, ele é o Salvador dela e que ela lhe deve obediência. Então, se a ordem de Jesus foi fiquem em Jerusalém e esperem o cumprimento da promessa de meu Pai, que é a vinda do Espírito Santo, Maria, ela não está se portando como alguém especial, diferente. Ela não está com aquela postura assim, não, olha, eu sou a mãe dele, então eu estou em outro patamar aqui, isso aí é para vocês, eu vou lá fazer as minhas coisas. Não, de modo nenhuma. Maria aqui, ela continua, como sempre é apresentada nas Escrituras, como um exemplo de humildade e de serviço dedicado a Deus. E se tem algo que nós precisamos aprender com Maria, é exatamente isso. De novo, não é uma postura orgulhosa, não é uma postura altiva, não é uma postura de alguém que quer ditar aos outros o que deve ou não acontecer. Ela entende que o papel dela é o papel de uma discípula, de uma seguidora também de Jesus, entendendo que ela foi usada por Deus como um instrumento para trazer Jesus à vida, mas que ela está submissa também às ordens que esse Jesus dá. E junto a ela, o texto diz que tem outras mulheres, que pelo modo como Lucas cita aqui, se refere às mesmas mulheres que ele já havia nos anunciado lá no seu evangelho, que acompanhavam o ministério de Jesus. Olha aí, Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Essa menção aqui, irmãos, ela é muito importante, porque é verdade, sim, e isso não é papo progressista, né? É verdade, sim, que Jesus ele veio e ele mudou paradigmas, inclusive em relação ao papel da mulher, a forma como a mulher era vista dentro de Israel, dentro dessa cultura judaico e depois judaico-cristã. O judaísmo ele não dava muita importância para as mulheres. Tanto que a gente vê que quando o texto vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes, por exemplo, a contagem é só de homens e homens adultos, não são contadas mulheres nem crianças, né?
Mas o evangelho, ou melhor dizendo, a atuação de Jesus em meio às mulheres, ela é uma atuação muito especial porque o Senhor Jesus faz questão de dar lugar às mulheres. Os evangelistas fazem questão de mostrar as mulheres, de mencioná-las. Elas não estão ali, então, como meros objetos ou meras ferramentas. Elas são citadas por nome, inclusive, e sendo citadas como tendo uma importância crucial no ministério de Jesus. Elas ajudavam financeiramente, é isso que o texto está dizendo, que elas ajudavam com os seus bens, ou seja, ofertavam. Enquanto Jesus e os discípulos não tinham condições de trabalhar para se sustentar, essas mulheres ajudavam, ofertavam os seus bens, o seu parco dinheirinho ali, suas parcas economias, para que Jesus, porque Jesus, ele era Deus, mas Jesus, quando estava com fome, ele não fazia um abracadabra e fazia surgir pão ali para ele matar a fome. Quem tentou convencer ele a fazer isso foi o diabo, e ele não fez. A forma como Jesus lidava com as coisas no dia a dia era uma forma completamente natural. Então, como que Jesus comia? Porque ele recebia oferta, ajuda, e usava essa ajuda para fazer o quê? Comprar comida. Tanto que o grupo dos 12 tinha um tesoureiro que administrava essa ajuda que era recebida. Tesoureiro era Judas, então os tesoureiros aí, fiquem espertos, Mas tinha um tesoureiro que ajudava nessa administração, sabe? Então, assim, e, de novo, o papel das mulheres aqui, ajudando, sendo um papel crucial. Além disso, o texto bíblico cita novamente as mulheres em outro momento crucial e importantíssimo da jornada de Jesus, que é na sua crucificação. Lucas 23, versículo 49, diz assim: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Outros evangelistas vão dar ênfase às mulheres que estavam ali aos pés da cruz de Jesus, quando Jesus já está cravado na cruz, ao ponto de João dizer que Jesus se vira para João e fala, filho, eis aí a tua mãe, falando em referência a Maria, e fala para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, elas estão ali até o final. E não apenas estavam ali até o momento da crucificação, como foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Não foram os apóstolos, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foram os apóstolos os primeiros testemunhas, foram as mulheres, que quando estavam indo para o túmulo, sem medo, sabe? Sem medo. Os apóstolos estão escondidos, morrendo de medo. As mulheres estão ali com a cara e com a coragem para ir lá, para abrir o túmulo, para ungir o corpo de Jesus, fazer toda a preparação que devia ser feita. E são as primeiras a presenciarem isso. E agora, de novo, num momento importantíssimo da igreja, quem que nós temos aqui, junto com os apóstolos ali, orando, aguardando a vinda do Espírito Santo? As mulheres ali estão. As mulheres estão ali firmes, acompanharam o ministério terreno com as suas ofertas, estavam com Jesus no momento mais crítico, no momento da sua morte, foram testemunhas da ressurreição de Jesus, e agora, naquilo que a teologia reconhece como sendo a fundação oficial da igreja do Novo Testamento, lá estão as mulheres também. Então, irmãos, existe uma ideia aí muito maluca de que o cristianismo oprime as mulheres, de que o cristianismo ele é contrário às mulheres, de que no cristianismo as mulheres não têm vez e tudo mais, o que é uma grande besteira, uma grande bobagem, porque nós estamos vendo aqui na Escritura Sagrada, nos Evangelhos, as mulheres com um papel importantíssimo, e o texto bíblico faz questão de citá-las diversas vezes. É óbvio que o que pode acontecer é que igrejas e pessoas, por causa dos seus pecados, tenham uma postura errada em relação às mulheres, mas isso nada tem a ver com Jesus. Isso não é algo que Jesus ensina, isso não é algo que a Bíblia ensina, isso não é algo que é imposto pela palavra de Deus, pelo contrário. Você pega as cartas de Paulo, principalmente Romanos, final de Romanos, capítulo 13, ali, quando Paulo vai tecer ali agradecimentos a diversas pessoas que ajudam ele no seu ministério, ele cita diversas mulheres. Cita Febe, que era
uma espécie de diaconisa ali da igreja antiga. Há discussões aqui sobre o que o termo diaconisa ali quer dizer, se é um cargo oficial, né? Ou se é simplesmente uma menção ao fato dela trabalhar e ajudar. Priscila é outra mulher que é muito citada, nós vamos ver ela sendo citada aqui no livro de Atos como tendo um papel também importantíssimo junto com seu esposo ali na igreja. Então, assim, irmãos, há na Bíblia uma valorização do papel da mulher na obra de Deus. Agora, vamos lá. Significa isso, então, que por causa disso as mulheres vão pastorear, vão pregar e tudo mais? Não. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. São funções diferentes, são papéis diferentes que esse mesmo Deus, que inspirou a sua palavra, que se revelou por meio dessa palavra, fez essa palavra chegar até nós, são restrições que esse mesmo Deus colocou. Não é porque as mulheres são menos capazes, eu acho até que são até mais capazes, inclusive. Mas é uma função que Deus não deixou para as mulheres. Não deixou. É uma função que ele deixou para nós, homens. Assim também como tem função que são só das mulheres e não são para nós, homens. E está tudo certo. Como que a gente faz isso? A gente enxerga isso como um complemento. Homens e mulheres, como aqui está no texto, juntos, debaixo da condução de Cristo, da soberania de Deus, com um único objetivo, que é o quê? Que a obra de Deus e que a vontade de Deus se realize, sem competição, sem problema, sem, criar celeuma por causa disso. Outros que são citados aqui também, como estando ali aguardando, que chama a nossa atenção, está aí no finalzinho do versículo, são os irmãos de Jesus. O texto diz, então, os apóstolos perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que o catolicismo faz um malabarismo violento para dizer que irmãos não são irmãos, que irmãos são primos. Não, são primos. Mas em português está irmãos. A Bíblia em inglês está irmãos. No grego, o significado é o quê? Irmãos. Mas eles entendem que não são irmãos, são primos. É algum anjo que deve ter dado para eles ali, alguma revelação. Enfim, nem todo anjo significa um anjo de Deus, né? Então, são irmãos de Jesus, gente. Filhos de José e Maria. Ah, Maria virgem e tudo mais. Sim, até Jesus nascer. A virgindade dela é algo que deveria ser resguardado até o nascimento de Jesus, para comprovar que o nascimento de Jesus foi um milagre. Depois disso, Maria teve uma vida normal com José, teve outros filhos, e são esses que aparecem diversas vezes nos evangelhos e estão aparecendo aqui. Só que tem um ponto interessante, que os irmãos de Jesus inicialmente não creram nele. Eles chegaram, inclusive, a pensar que Jesus estava louco. Quando você vai lá então João, capítulo 7, versículos 3 ao 5, olha o que João relata. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Agora olha o versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles foram criados com Jesus. Jesus é o mais velho. Então, e na cultura judaica, há um respeito muito grande dos irmãos mais novos em relação aos irmãos mais velhos. Jesus surge no cenário público a partir dos seus 30 anos. Então, até os 30 anos, conviveram com Jesus. Se a tradição estiver correta, José morre e Maria fica viúva, por isso que José não aparece nos evangelhos após o período da infância de Jesus, né? José morre em algum ponto aí da sua vida. E quem assume, então, a liderança da família nesse ponto é o Senhor Jesus, como sendo o irmão mais velho. Eles cresceram vendo um irmão mais velho guiá-los e orientá-los sem pecar. E, gente, a coisa mais fácil que tem são os irmãos pecar contra os outros, né? É onde a liberdade ali é total.
e rola tudo quanto é tipo de coisa maluca, né, entre irmãos. Eles tiveram um irmão santo que nunca cometeu um pecado. Já imaginou o que é isso? Deveria ser nítido para eles que Jesus era diferenciado, que alguma coisa tinha. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse testemunho, quando o Senhor Jesus então despontou ali, eles não acreditaram. Por quê, irmãos? É mais uma comprovação que a gente tem do que a Escritura diz, de que a fé ela não é por percepção intelectual. Ela é algo que vem de Deus. Deus dá. E o Senhor não quis revelar para eles, naquele momento, quem era o irmão que eles tinham dentro de casa. A Bíblia não diz como era a relação, como José e Maria trabalhavam essa relação desse irmão com os outros, né? Se contaram para eles o contexto miraculoso do nascimento desse irmão mais velho e tal. Mas talvez se contaram, a gente tem na Bíblia os irmãos de José, né? Que tinham também um irmão abençoado ali, se bem que José era meio estranho, mas enfim. É dedo duro, né? Entregava os irmãos, né? Mas eles têm ali um contexto de um irmão amado pelo pai, com um contexto completamente diferente, e ao invés de nutrir afeição por aquele irmão, nutriram o quê? Inveja, né? Então, quem sabe os irmãos de Jesus também enfrentavam isso, né? Talvez ouviam aquelas histórias sobre o irmão e pensavam assim, meu pai e minha mãe estão inventando história só porque eles amam ele mais do que amam a nós, né? Qual pai nunca ouviu isso, né? Acho que eu não ouvi isso ainda porque os nossos estão bem novinhos ainda, mas acho que em algum momento da carreira você acaba escutando isso. É o filho predileto, né? Aquela coisa toda. Mas não creram, irmãos, não creram. Agora, após a ressurreição de Jesus, depois que o Senhor Jesus foi morto daquela forma cruel, sanguinária, ressurgiu dos mortos, apareceu para vários, deu diversas instruções, os irmãos de Jesus acreditaram. Tudo se encaixou perfeitamente. Provavelmente esse testemunho de tudo que presenciaram durante os diversos anos da sua vida se encaixou perfeitamente agora, após a ressurreição de Jesus e após a obra do Espírito Santo em revelar isso a eles. Maravilhoso isso daqui. E é tão maravilhoso, irmãos, porque eles não apenas creram, como Tiago, um dos irmãos de Jesus, se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém, sendo reconhecido como coluna da igreja, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma carta que a gente usufrui dos ensinamentos que tem nela até hoje. Judas, outro irmão de Jesus, também foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma carta canônica, que nós temos acesso a ela até hoje, está na nossa Bíblia também, onde ele fala sobre a firmeza da fé, sobre a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, ou seja, a ressurreição de Jesus, a completude da obra de Jesus, trouxe salvação para sua própria casa, para os seus próprios irmãos, fez com que eles crescem, e agora esses irmãos também estão ali aguardando o cumprimento da promessa. E aí, só mais uma coisa aqui que a gente precisa pensar juntos. O que une, então, irmãos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, as mulheres e os apóstolos ali? A unanimidade em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, eu preciso te perguntar uma coisa. Você ora de verdade? A oração, ela é, de fato, algo que faz parte da sua vida? É algo que é comum para a sua vida? Assim como é comum você, sei lá, tomar banho, comer, trabalhar? Qual que é a postura que você tem diante das decisões importantes que você precisa tomar na vida? Como é que você reage aos desafios que se descortinam diante de você no dia a dia? Tudo isso, irmãos, está relacionado com a oração. Tudo isso. Além disso, outra coisa também que está relacionada com a oração. Você tem sentido desejo de estar constantemente diante de Deus em oração, falando com Ele?
A resposta a essas perguntas, irmãos, elas são cruciais para a gente entender a nossa saúde espiritual. A oração, ela não é algo místico que ficou lá no passado, que é algo somente do período bíblico. De jeito nenhum. A Bíblia como um todo nos fala sobre oração. O Novo Testamento, de forma assim, gritante, considerável, nos instrui a oração. Antes de escolher os seus apóstolos, Jesus passa uma noite inteira em oração. Antes do momento do ápice ali do seu ministério, que é quando ele vai ser preso, Jesus passa a noite em oração ali no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. Os apóstolos estão aqui agora, junto com as mulheres, com os irmãos de Jesus, dedicados em 10 dias de oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. E como que a gente, então, hoje, como crentes, tem enxergado e tem visto a nossa vida de oração? Porque se nós, irmãos, não temos alimentado, cultivado o hábito de orar, olha, nós estamos com um cristianismo muito defeituoso, muito manco, muito difícil. E dificilmente o Senhor vai realizar coisas por meio da nossa vida. Dificilmente. Os discípulos não entenderam assim, o Espírito Santo vai vir, é uma promessa de Deus, Deus não quebra as suas promessas, então bora para a praia, porque nós vivemos aqui numa região costeira, tem praia, tem tudo de bom, vamos para lá, e porque no dia certo vai acontecer, a gente não precisa se preocupar. Não, Jesus falou, esperem, e eles esperaram como? Orando, ao ponto de Lucas registrar que eles aguardavam unânimes, todos juntos no mesmo objetivo, no mesmo pensamento, orando. Irmãos, nós não somos apóstolos, estamos bem inferiores, inclusive, aos apóstolos. E o que faz, então, a gente pensar que nós conseguimos levar uma vida cristã sem oração? Sabe, a gente precisa orar, irmãos. Oração não é uma coisa, sei lá, isso é coisa do movimento pentecostal que se reúne para fazer aquelas... Isso é coisa de crente. Crente se reúne para orar. Crente, além de se reunir para orar, ora também individualmente. Pastor, mas a minha janela de tempo, da minha rotina, do dia a dia, ela é muito apertada, não sobra tempo para orar. Então, é uma questão de prioridades. Você precisa, então, reorganizar as suas prioridades e encaixar um tempo para oração na sua vida. Ainda que isso te custe renunciar a alguma coisa, porque obviamente que vai custar. Mas a gente precisa orar, irmãos. Nós, pais, precisamos orar para os nossos filhos. Precisamos, ser marcados com uma vida de oração pelos nossos filhos. A oração precisa ser algo presente na rotina da casa para que eles aprendam também a orar e ganhem apreço pela oração. Seja quando acorda, seja na hora da alimentação, seja quando o filho pede alguma coisa, a gente instruir eles a orar então a Deus para que Deus conceda aquela coisa que eles tanto querem. A oração precisa ser algo presente. Os que não têm filhos, da mesma forma, a oração precisa ser algo presente na sua vida porque você é um crente. E aí eu fico pensando, se essa dificuldade de orar que os crentes modernos têm, se nós estivéssemos, então, lá atrás, junto com aquele grupo de 120 pessoas, como é que seria a nossa postura, então? Com essa mesma mentalidade que a gente tem hoje. Será que a gente seria aqueles que iriam falar assim, gente, há tanta coisa para fazer, olha, tanta coisa acontecendo, Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu e as coisas acontecendo, a gente tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo para isso não. Sabe? Ou será que nós seremos aqueles que iriam incentivar? Porque a gente entende o valor da oração. Porque a oração é um costume que nós temos. Porque nós não iríamos orar e olhar e falar assim, puxa vida, o dia inteiro orando aqui, rapaz, esperando essa promessa. E se esse negócio demorar? E se demorar 5, 10, 15, 20, 30 dias? Como é que a gente faz? Eles não se preocuparam com isso, irmãos. Eles oraram. Oraram.
aguardaram em oração. E assim também, irmãos, deve ser a nossa vida. Assim também deve ser a nossa prática. Se o Espírito Santo de Deus entendeu que a oração é algo tão importante, tão crucial, colocou a oração num patamar tão elevado na vida cristã, nós não podemos presumir que isso é uma coisa de pouca importância, da qual nós temos a liberdade de abrir mão dela, de encaixar ela somente nos momentos mais delicados que a gente enfrenta e tal. De maneira nenhuma. O puritano Matthew Henry, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte, olha que interessante. Os que estão na melhor postura para receber as bênçãos espirituais são os que estão na postura da oração. E é fato, irmãos, é fato. Orar nos ajuda a ver a vida cristã mais pela ótica divina. Orar nos ajuda, irmãos, a olhar aquilo que a gente espera de Deus da perspectiva de Deus. E às vezes até nos faz parar de orar por certas coisas, parar de desejar certas coisas e pedir certas coisas. Enfim, além dessa questão da necessidade da oração, o texto também diz que eles estavam unânimes. O que gerou essa unanimidade, irmãos? A busca comum pela face de Deus. O desejo de que a promessa do Senhor e a vontade do Senhor se cumprisse. E isso é muito significativo para a igreja hoje. Por quê? Nós somos diversos. Nós temos aqui pessoas das personalidades mais diferentes, dos gostos mais diferentes, das preferências mais diferentes. Mas ainda assim, irmãos, sendo tão diferentes, existe algo que nos une, que é a busca pelo mesmo Deus, que é o serviço ao mesmo Deus. E essa busca comum, irmãos, ela aperfeiçoa a nossa unidade, sabe? Serviço comum a Deus, visando a glória de Deus, visando o bom nome, que o bom nome do Senhor seja exaltado, nos ajuda a vencer as pequenas coisas que nós temos de diferença e faz com que nós nos aproximemos ainda mais uns dos outros e ainda mais do nosso Deus. Versículo 15, então, o Lucas segue, né? E ele diz assim: naqueles dias, Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. O que ele está fazendo aqui? No meio dessa reunião, desses dias de oração, eles entendem o seguinte: Judas se perdeu, né? E Pedro está entendendo que isso é um cumprimento da Escritura Sagrada, está fazendo referência então a 2 salmos aqui, né? E aí ele está entendendo o quê? Judas se foi e agora nós precisamos então completar o ministério, o colégio apostólico novamente. Precisamos completar isso. E aí ele dá uma pausa aqui, ou abre um parêntese, para contar detalhes da morte de Judas que os evangelistas não nos contaram. Olha o que ele diz, versículos 18 e 19. Esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, fazendo referência aqui às 30 moedas de prata, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Como que a gente concilia isso com o evangelho que fala que ele se enforcou? Né? Alguns veem aqui uma possível incoerência. O evangelho fala que ele se enforcou. Aqui está dizendo que ele, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio. Mas, gente, vamos lá. Está muito óbvio, né? Uma coisa complementa a outra. O que o texto aqui está dizendo? Que ele comprou um campo e caiu de cabeça. Não significa que ele estava andando, tropeçou, caiu de cabeça e se partiu no meio, né? Isso não faz o menor sentido, né? O que o texto está dizendo é um complemento ao evangelho, ou seja, no momento de se enforcar, provavelmente ou a corda partiu ou o galho rompeu, e aí ele cai de uma altura considerada,
E caindo, então, é que ele se parte pelo meio. O texto é bem descritivo, né? Rompeu-se pelo meio, seus intestinos se derramaram. Não é uma quedinha de alguém que tropeça numa pedra, né? Alguém que escorrega numa casca de banana e cai. Faz todo sentido, então, essa reconstrução. Vai para se enforcar, ou o galho da árvore parte, ou a corda parte, ele cai de uma altura considerável e se arrebenta, se estoura todo. Então, enfim, não tem incoerência, dificuldade nenhuma aqui. Aí no versículo 19 ele diz: isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isso é, campo de sangue. Pedro está dando contextos aqui para a gente, Lucas fazendo questão de registrar. E aí ele diz, olha, porque está escrito no livro dos Salmos, voltando a fazer referência ao que ele havia falado, que era necessário que a Escritura se cumprisse. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Ele está citando aqui o Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8, que eu não vou ler porque está escrito exatamente o que está aqui. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu cargo. Pedro está entendendo, e aqui guiado, conduzido pelo Espírito Santo, que esse salmo fazia referência, então, e se cumpriria aqui em Judas. É o que na teologia a gente chama de exegese prosopológica. Eu sei que o termo é meio estranho, mas a ideia é falar de quando um autor bíblico, sobretudo do Novo Testamento, reconhece quem está falando num texto do Antigo Testamento. Então ele está entendendo que, apesar de Davi falar isso em relação aos seus inimigos, a aplicação correta disso daqui é o Espírito Santo falando em relação a Judas. E aqui, enfim, só os apóstolos têm liberdade de fazer esse tipo de exegese. A gente não pode tirar um texto do seu contexto e falar, isso aqui está falando de tal coisa. Ele pode porque ele é apóstolo, né? Ele é, enfim, inspirado pelo Senhor. Nós não somos, nós interpretamos dentro dos seus devidos contextos. Enfim, e aí ele segue dizendo o seguinte: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que está acontecendo aqui? Judas, então, aplicou-se na vida dele o que estava escrito lá no Salmo. E então, ou melhor dizendo, para se aplicar o que estava escrito no Salmo, né, de que ficou deserto a sua morada e de que outro ocupe o seu lugar, é necessário escolher outra pessoa para assumir o lugar de Judas nos 12, no colégio ali apostólico, que é composto por 12 pessoas. E aí Pedro vai fazer uma coisa interessante. Precisamos de outro apóstolo? Precisamos. Vamos eleger outro apóstolo? Vamos. Tem critérios. Quais que são os critérios? A pessoa precisa ter caminhado conosco, ou seja, com os outros 11 que restaram, desde o batismo de João, Jesus batizado por João lá no Jordão, lembra? Os discípulos de Jesus também foram batizados por João no Jordão. Então precisa ser alguém que começou desde lá de trás e que acompanhou o Senhor Jesus em todas as coisas e que foi, inclusive, testemunha, da sua ressurreição e ascensão, é o que ele fala no 22, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Tem que ter visto tudo isso. E aí, irmãos, é interessante, né? Porque, veja, os apóstolos modernos que tem hoje em dia, eles se encaixam nesses critérios que Pedro está colocando aqui? Tem algum apóstolo hoje, desses que se dizem apóstolos, que podem dizer assim, não, eu estava lá no batismo de João Batista, acompanhei o ministério de Jesus, todas as coisas, e fui testemunha, eu estava olhando para cima no dia que ele subiu. Se os caras falar isso, assim, manicômio para ele, né? Se bem que se o camarada se intitula apóstolo, ele já não é muito certo da cabeça nada, né? Mas, enfim, ninguém se encaixa, irmãos, nesses critérios.
Por isso que nós falamos com segurança e com base bíblica de que não existem apóstolos hoje. A Bíblia ela dá margem para a sucessão pastoral, para que escolham outros pastores. Tem 3 cartas na Bíblia inteiras que ensinam sobre isso, 1º, 2º Timóteo e Tito, falando então como se surgem novos pastores na igreja, se separam novos pastores na igreja. A Bíblia nos dá orientações sobre como se separam novos diáconos na igreja, mas quando a Bíblia vai falar de apóstolos, os requisitos que a Bíblia coloca são esses aqui, que ninguém hoje se encaixa, ninguém hoje se enquadra. Ninguém. Então, assim, o ministério apostólico moderno, ele é uma coisa falsa. Todos os indivíduos que se intitulam hoje como apóstolos, eles são falsos profetas, eles estão mentindo para as pessoas. A maioria deles conscientemente e a outra maioria, e a outra parte, melhor dizendo, é porque seguiu essa onda aí e, enfim, está seguindo essa bobagem. Na nossa cidade tem um lá, tolo, coitado, que ele nem aceita ser chamado de pastor, não. Se você chamar ele e falar pastor, ele não sou pastor não, sou apóstolo. Ele te corrige, você tem que se referir a ele como apóstolo. Sabe, irmãos, bobagem isso. É fruto de, sei lá o que, né? Fruto de uma tentativa diabólica de se colocar acima daquilo que o Senhor mesmo determinou para a sua igreja. Ter pastores na igreja já está bom demais, já está de bom tamanho. Foi isso que o Senhor entendeu ser necessário. Voltando para o nosso texto, esses critérios foram colocados e haviam cerca de 120 pessoas ali. A gente pode entender, então, que dessas 120 pessoas, provavelmente somente 2 pessoas se encaixaram nesses critérios, que é o que está escrito no versículo 23, veja. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Critérios são esses e esses e esses. Quem desses 120 se encaixa nesses critérios? José e Matias. E aí agora, poxa, tem 2, mas é uma vaga só. E aí, como é que faz? Qual que são os critérios de eliminação? Os critérios Pedro já colocou. Os 2 se encaixam nos critérios. Agora, olha o que eles vão fazer. Versículos 24 e 25. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Eles apresentam, irmãos, a questão a Deus em oração. Eles apresentam a questão a Deus em oração. 2 se encaixaram no critério, mas quem vai escolher é o Senhor. E eles se direcionam a Deus em oração para que o Senhor escolha isso. Agora, olha que interessante, o último versículo da noite. Como que Deus vai manifestar, como que Deus vai demonstrar quem que ele escolheu? Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Oraram, e depois fizeram um sorteio, ou como está nas Bíblias mais tradicionais, lançaram sortes, né? E a sorte caiu sobre Matias. O que significa lançar sortes, né? Essa é a grande pergunta que a gente tem, né? Porque quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente já começa a esfregar as mãos, né? E sabe? E já pensar assim, ó, então tem um negócio aí de lançar sorte para eu descobrir qual que é a vontade de Deus e agir. Deixe-me te decepcionar. A gente não faz ideia do que significa isso. Por quê? Porque o texto não diz, o texto não revela. Existe alguma coisa equivalente para hoje? Algo hoje que a gente pode, sei lá, par ou ímpar, cara ou coroa, palitinho, algo desse tipo? Não, irmãos. Não. De maneira nenhuma. Por quê, irmãos? Eu falei isso na semana passada e vou repetir isso por diversas vezes nessas nossas exposições aqui no livro de Atos. Muita coisa que acontece aqui no livro de Atos é só para aquele período, que era um período
de transição entre a antiga e nova aliança, entre a instituição da igreja, o começo ali da igreja. E muitas coisas o Senhor fazia aqui de forma sobrenatural e especial, que não foi dado continuidade para a igreja. Por quê? Porque era para aquele momento, não era para nós hoje. Acabamos de ver uma coisa aqui dessas, os apóstolos. O que Pedro falou? É necessário escolher outro. Escolheram Matias. Cumpriu novamente os 12. Mas a gente vai ver que lá na frente, o livro de Atos vai dizer para a gente que um dos apóstolos, chamado Tiago, Tiago Maior, ele morre. Ele é morto por Herodes, se não me engano, decapitado. E aí o que acontece? Os apóstolos se reúnem novamente para escolher outro, né? Não! Eles não fazem mais isso. Eles não escolhem outro. Depois, a partir do capítulo 12, capítulo 9, na verdade, aparece um tal de Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, que a gente vai ver que não tem nada a ver essa ideia de que mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Saulo é a versão hebraica, Paulo é a versão grega. Não mudou o nome coisa nenhuma, é o mesmo nome. Paulo é chamado como apóstolo. Paulo se encaixa nos critérios que Pedro colocou? Não. Mas o caso de Paulo ele é específico, porque o Senhor Jesus o chamou propriamente. Jesus não falou, não deu uma ordem para que os apóstolos reunissem, colocassem critérios e escolhessem. Jesus foi lá no caminho de Damasco e falou, vem, eu que estou te chamando. E foi ele que chamou os outros 12. Então ele tem prerrogativa para fazer isso. Mas, de novo, algo específico e pontual para aquele momento. Então, voltando aqui, não, irmãos, nós não sabemos o que significa lançar sortes. E nós não temos um padrão para repetir isso hoje em dia na igreja. Ah, pastor, mas então, como que eu faço para descobrir a vontade de Deus hoje, então? Aquilo, irmãos, da forma que é universalmente aceito pela igreja. Que é o quê? Que você siga a instrução do Espírito Santo contida na palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus, por mais que ela tenha princípios que são aplicados em toda a minha vida, ela não tem algo chave, algo específico para aquele momento e aquela situação específica que eu estou vivendo. Será que não? Será que não? Porque essa Bíblia, ela traz para a gente algumas orientações interessantes. Por exemplo, uma delas, o texto diz assim, na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Olha que interessante. E nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade. E nós nos chamamos, inclusive, de irmãos, né? Ou seja, nós temos uma comunidade onde essa ideia de uma multidão de conselhos se encaixa. Onde nós podemos conversar, pegar opinião, crendo que isso que essa Bíblia diz, que nessa multidão de conselhos há sabedoria, crendo que isso é verdade. E que o Espírito Santo ele atua nessa igreja, nesse corpo, nos ajudando e nos orientando a, em determinadas situações, então, tomar a decisão correta. Além disso, irmãos, existem coisas que são muito óbvias, que a gente às vezes coloca dificuldade e quer uma revelação divina, que um anjo desça do céu, porque a gente tem medo de agir dentro daquilo que está muito claro diante dos nossos olhos do que a gente tem que fazer. Tem coisas, irmãos, que o que a gente faz? A gente aplica a racionalidade, a inteligência que Deus nos deu e toma a decisão de acordo com isso. Nem sempre vai dar para você esperar, então, conversar com 1, 2, 3, 4, 5, 10 irmãos para poder pedir um conselho. Às vezes vai ser uma situação que demanda de você ali uma reação na hora, no momento. E aí? Ai, Jesus, manda o anjo Gabriel aqui para me falar. Não, você decide, você age. Sabe? Não temos urim tumim, não temos lançar sortes. Ah, pastor, posso jogar cara e coroa? Bem,
Se for o início de um jogo, e se você tiver que escolher quem vai ficar com um lado do campo, quem vai começar com a bola, você pode. Agora, se você quiser guiar a sua vida por cara e coroa, eu teria receio de colocar coisas importantes para que você administrasse ou cuidasse. Mas sabe, irmãos, a gente precisa ter fé, confiar que se você é um crente, leva uma vida de oração e se dedica à palavra de Deus, o Espírito Santo vai te guiar. E outra coisa, irmãos, muitas coisas a gente percebe quando passa. A situação passou, a situação acabou, você já está lá na frente olhando para trás e você começa a pensar assim, gente, mas pera lá, como é que eu consegui reagir dessa forma e deu certo? Como é que era uma situação que no momento se mostrava uma coisa tão desafiadora, tão difícil, e eu consegui passar por ela? Deus, irmãos, Deus, não existe aleatoriedades na nossa vida. Pelo contrário, existe Deus guiando, conduzindo todas as coisas. Então, sim, meus irmãos, não lançamos sortes, não temos profetas, então não espere alguém levantar e lá botar a mão na sua cabeça e te dizer assim diz o Senhor, faça tal coisa. Inclusive, se alguém fizer isso, desconfie daquela opinião dessa pessoa, porque, de novo, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Mas nós temos a viva voz do Espírito Santo por meio das Sagradas Escrituras. A gente tem o conselho de outros irmãos cumprindo o que a Bíblia tem. E a gente tem a condução do Espírito Santo, irmãos, que às vezes traz para a gente uma certeza muito forte no nosso coração e na nossa mente daquilo que a gente deve fazer. E a gente precisa estar sensível a essas coisas, estar ligado nessas coisas, para que a gente decida, para que a gente possa agir com sabedoria na nossa caminhada. Finalizando então, irmãos, o que nós vemos aqui é uma igreja vivendo no intervalo entre esses dois eventos. Então, ascensão de Jesus e descida do Espírito Santo. O que eles estão fazendo nesse intervalo? Orando. Se submetendo às Escrituras. A gente viu Pedro aqui interpretando as Escrituras, aplicando as Escrituras, confiando na soberania divina e agindo, então, fazendo escolhas, tomando decisões ali e tal. Eles não estão em pânico, eles não estão improvisando aqui estratégias humanas, eles estão agindo debaixo da condução de Deus. Eles estão aguardando de joelhos, orando. E sabe, irmãos, como eu falei na semana passada, nós também estamos num intervalo entre morte e ressurreição do Senhor Jesus, ascensão de Jesus aos céus e retorno de Cristo. A gente está nesse meio. E como que a gente faz então nesse meio? A gente copia a igreja de Atos aqui. A gente aguarda em oração, a gente aguarda se submetendo à palavra de Deus, se dedicando à palavra de Deus, aplicando essa palavra nas nossas vidas e seguindo a nossa vida debaixo dessa condução desse Deus que é soberano, irmãos. Que Deus nos ajude, tá? Que Deus nos ajude a ver então que a igreja do Senhor ela não está à deriva, ela não está solta aí no mundo, mas que Cristo continua conduzindo, guiando as coisas, desde que nós continuemos, então, em oração, na dependência dEle, esperando dEle todas as coisas. Eu queria que nós finalizássemos, e eu vou te pedir para ficar de pé, e que nós, então, a gente falou bastante de oração, e que nós lêssemos juntos aqui, então, uma oração puritana que dá ênfase nesse desejo e nessa necessidade de uma vida em oração. A oração se chama Ó Deus que escutas. Vamos falar juntos isso daqui, meus irmãos. Deixa eu ver só como está ali. Isso, começando aqui, ó Deus que escutas. Então vamos lá. 1, 2, 3. Ó Deus que escutas, por mim, por minha alma, corpo, filhos, família e igreja. Ensina-me a viver pela oração, bem como por tua providência. Dá-me um coração moldável à tua vontade, para que eu possa viver em oração e te honrar, estando livre do mal
que conheço e do que ignoro. Ajuda-me a ver o pecado que acompanha tudo o que faço e o bem que de tudo posso extrair. Dá-me saber que a obra da oração é levar minha vontade à tua, e que sem isso é tolice orar. Tentar adequar tua vontade à minha é dar ordens a Cristo, colocar-me acima dele e ser mais sábio que ele. Este é o meu pecado e soberba. Somente posso orar bem quando o faço de acordo com teu preceito e promessa, de modo que te agrada, segundo a tua soberana vontade. Quando me ordenas orar por perdão, paz, quebrantamento, é porque desejas dar-me aquilo que ordenas, para a tua glória e para meu próprio bem. Ajuda-me não somente desejar pequenas coisas, mas, com santa ousadia, desejar grandes coisas para o teu povo, para mim mesmo, a fim de que possamos viver para demonstrar a tua glória. Ensina-me que é sábio para mim orar por tudo que tenho, voluntariamente, por amor, não por necessidade, que eu possa vir a ti a qualquer tempo, derramar minhas justas necessidades a ti, que meu grande pecado resida em eu não tomar gosto pelos teus caminhos, que a lembrança desta verdade seja um caminho para o senso da tua presença, que em mim não haja ira maior do que a de ser governado por minhas próprias concupiscências para meus próprios fins. Amém.